Bom, então vamos lá, galerinha. Já viu como associa em série, vimos como associa resistores em paralelo, e agora nós vamos para essa terceira parte, que vai ser a nossa associação de resistores. Estamos trabalhando com resistências, né? Resistências ômicas. A associação de resistores mista. O que é associação mista? Parte dela é série e parte dela é paralela. Vamos ver como que ficaria isso visualmente. Tenho um ponto A qualquer, tenho um resistor R1, e aí aqui a corrente vai se dividir num resistor R2 e num resistor R3. Bom, vamos lá. Aqui, nitidamente, nós conseguimos identificar um ponto onde a corrente se divide. Esse ponto aqui, ó, a corrente se divide. Aqui vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I3. A corrente que passa por R2 chamamos de I2 e a corrente que passa por R3 chamamos de I3. Depois, no final, elas se juntam novamente, formando uma única corrente, que vai ser a mesma que passa aqui por R1. Então, R2 e R3 estão em paralelo. E o R1 está em série com essa associação em paralelo. Como que eu resolvo isso? Bom, vou resolver de forma simples. Eu vou resolver aquilo que eu sei fazer primeiro. R1, R2 e R3 eu não sei associar de uma vez, mas eu sei como substituir o valor de R2 com R3. Vamos colocar número para facilitar a nossa vida? Vou falar que o R1 ele tem 500 ohms. E o R2? O R2 ele vai ter 200 ohms e o R3 vai ter 300 ohms. Beleza? Então, qual que é a primeira coisa que eu faria para resolver esse cara aqui? Bom, o R2 e o R3, eu sei que eles estão em paralelo. Então, ó, paralelo com 3. O R2 está paralelo com 3. E eu sei fazer isso. Por quê? É eu pegar, a gente acabou de ver no último vídeo, né? O R2 vezes o R3 e dividir pelo R2 mais o R3. Bom, quanto que dá isso aqui? R2 é 200. O R3 é 300. Se eu dividir aqui, dá 200 mais 300. Isso aqui em cima dá 60.000 e embaixo dá 500. Então, quanto que deu? Esse R2 paralelo com 3 deu 120 ohms. O que eu faço agora? Eu vou redesenhar o circuito. Ponto A, tenho o R1 de 500 ohms. E aqui, no lugar do R2 com 3, lá que está em paralelo, eu vou trocar por um valor equivalente à associação do 2 com paralelo com 3, de 120 ohms. Bom, agora aquela coisa amarela ali que eu não sabia como fazer, ficou fácil. Por quê? Isso aqui é uma série. E a resistência equivalente da série é a soma dos resistores dela. O R1 é 500 ohms e o R2 paralelo com 3 deu 120 que a gente já calculou. Então a resistência equivalente desse circuito entre o ponto A e o ponto B deu 620 ohms. Seria o mesmo que fazer aqui o ponto A com um único resistor de valor equivalente de 620 ohms, equivalente ao circuito que a gente estava trabalhando até agora. Vamos fazer um outro exemplo de associação mista, variando um pouquinho, né? Então imagine que eu tenho um circuito, um ponto A, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2, o R1 ele tem o valor de 1 kΩ e o R2 também tem o valor de 1K. Tá? Aqui eles descem, passam por um valor R3 de 3 kΩ, depois eles vêm para cá num R4 de 5 kΩ
E aqui vai passar por um outro resistor que eu vou falar R5 de 500 ohms. Não. Resistor R5 de 1 kΩ. E um resistor que eu vou colocar um pouco mais para cima, R6 de 1 kΩ também. E o ponto B vai se encontrar aqui. Você fala assim, pô, mas agora complicou, né? Olha o tamanho desse circuito, cara. Bom, vamos lá. Se tem uma corrente I aqui, ela se divide em I1 e I2. Depois ela vai voltar a ser corrente I normal aqui, nesse ponto. Aí ela vai passar para R3, beleza, é a mesma corrente. Passa para R4, continua sendo a mesma corrente. Aqui ela se divide. Um pedaço passa por I5 e um pedaço vai passar por I6. Só que nesse ponto elas se juntam de novo, formando uma única corrente I. Nos trechos que ela se dividiu é paralelo. Nos trechos que ela não se dividiu é série. Então o que eu vou fazer? O R1 e o 2 aqui ó, estão em paralelo. Como eu sei que quando eu associo dois resistores iguais dá o valor de metade deles, eu vou falar que esses caras aqui é a mesma coisa de 500 ohms. E os 6 e os 5 também estão em paralelo. Então eu vou falar que esses caras também são 500 ohms. O que eu vou fazer agora? Eu vou redesenhar o circuito. Então eu preciso redesenhar. No ponto A está conectado o R1 e o R2. Eu vou trocar eles por um resistor de valor equivalente. Então eu vou trocar eles por um valor equivalente à associação em paralelo de R1 com R2, que é o valor de 500 ohms. No outro lado dele estava conectado o resistor R3. Eu vou deixar ele. R3, tá aqui. E o valor dele é de 3K. Beleza. Depois está conectado nele o R4, que o valor dele é de 5K. Tranquilo? Vamos deixar ele conectado ali. No R4 estava conectado uma associação em paralelo de R5 com R6, que eu vou trocar por um resistor de valor equivalente a essa associação, que vai ser de 500 ohms. E na ponta desse paralelo estava o ponto B. Agora tá lindo. Olha só como o circuito agora deixou de ser aquela coisa, aquele monstruoso, para ser um circuito muito simples. Um resistor equivalente, aqui nitidamente é uma série, porque a corrente I passa por todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Esse primeiro com o R3, com o R4 e com o valor equivalente do 5 paralelo com 6. Ó. Bom, o primeiro dá 500. O R3 é 3.000. O R4 é 5.000. E o R5 é 500. Beleza, se você somar isso aqui, ó, 500 com 3.000 dá 3.500, mais 5.000, 8.500, mais 500 dá 9.000 ohms. Ou, de forma mais reduzida, 9 kΩ. Daria para simplificar aquele circuito em um único circuito, ponto A, entre o ponto A e o ponto B, por um único resistor de valor equivalente de 9 kΩ. Show, né? Se eu quisesse calcular aquele valor I, aí eu precisaria de um valor de corrente, de tensão, né? VAB é igual a 12 volts. Qual que é o valor do I, então? O I ia ser VAB dividido por R equivalente, ou seja, 12 dividido por 9.000. Ok? Isso aqui ia dar uma corrente de aproximadamente 1,33 mA. Show de bola, né? Então é assim que a gente associa em série, tá? Em série, paralelo e mista agora. Então nós temos as três partes aí, basicamente dois tipos de associação de resistores, né? Associação em série, associação em paralelo
E quando você junta, mistura as duas, temos a associação mista, com a associação misturada aí. Fechado? Qualquer dúvida, é só comentar, mandar mensagem. Tamo junto.